Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferentes maneiras de inserir dados em seus scorecards e indicadores. Vamos começar com uma abordagem mais básica, a entrada manual de dados. Para inserir dados manualmente, nós precisamos selecionar um indicador e em seguida selecionamos uma data no calendário interno. Alternamos para a aba Dados do indicador e então nós inserimos algum número no campo valor. Para outra data, as etapas são as mesmas. Selecionamos uma data no calendário, por exemplo, abril, e inserimos um valor do indicador no campo valor. O sistema ele vai registrar os valores inseridos nas datas de acordo com o intervalo de atualização desse indicador. Nós podemos verificar esses valores clicando nas datas do calendário interno, ou nós podemos clicar no botão Editor de Valores para revisar a tabela de dados e outras propriedades de um indicador. A entrada manual de dados é a maneira mais lenta de inserir dados, por isso ela vai funcionar para os indicadores em que o custo da automação da entrada de dados é muito alto. Qual é uma alternativa, então, para inserção manual de dados? As planilhas, elas são uma das ferramentas de negócio mais populares e muitos profissionais já possuem seus dados nesse formato. No BSC Designer, nós podemos importar os dados para os indicadores a partir de uma planilha. Essa opção ela está disponível através de Ferramentas, Importar valores de indicador. Nós temos um vídeo à parte onde nós discutimos os detalhes sobre como importar de uma planilha, incluindo a melhor maneira de criar um modelo de entrada de dados. Como nós podemos ver, outra opção disponível na caixa de diálogo de importação é importar do banco de dados SQL. Essa opção funciona de uma forma semelhante à importação de uma planilha, mas nesse caso, em vez de enviar um arquivo, nós precisaremos especificar os detalhes de acesso a um banco de dados e formular uma consulta ao banco de dados. A opção de importação de um banco de dados é uma boa alternativa para quando nós precisamos importar dados apenas uma vez. E se nós precisarmos atualizar indicadores com novos dados de um banco de dados regularmente? Nesse caso, a opção é mudar a fonte de dados do indicador. Para isso, as etapas a serem seguidas são: nós selecionamos o indicador, mudamos para a aba Dados, clicamos no botão Fonte de Dados e na seção Mais Fonte de Dados, nós selecionamos a opção Consulta SQL. Nesse caso, nós vamos precisar configurar o acesso ao banco de dados. Mas para isso, nós também temos um vídeo à parte onde damos um exemplo de como fazer essa configuração. E se nós precisarmos conectar o nosso scorecard a alguma outra ferramenta de negócios usada na nossa organização? Para isso, o BSC Designer fornece uma API RESTful. Essa é uma interface do sistema que pode dar a outras ferramentas acesso ao seu scorecard. Para configurar esse acesso, nós precisamos ir em Configurações e Configurações, e aqui nós acessamos a aba Integrações. Então, nesse ponto, nós podemos configurar as chaves de acesso da API e também vamos encontrar os links para a documentação desse recurso. Por um lado, o uso da API RESTful vai exigir alguma programação da nossa parte, mas por outro lado, vai dar à nossa equipe a possibilidade de integrar o BSC Designer com qualquer ferramenta de negócios. Até agora, então, nós discutimos as três maneiras principais de inserir dados em um scorecard no BSC Designer. Vamos agora discutir alguns outros recursos relacionados. Como você sabe, no BSC Designer existe um campo-alvo para o indicador. Semelhante ao campo de valor, os valores-alvo eles podem ser preenchidos manualmente. E se a nossa equipe planeja um crescimento gradual do alvo? Por exemplo, 5% nesse mês, 10% no próximo mês e assim por diante, até que o alvo a ser alcançado seja de 30%. Nesse caso, nós podemos usar um recurso de planejamento de alvo. Para isso, é preciso clicar no botão
próximo ao campo alvo. Na caixa de diálogo aberta, nós inserimos o valor inicial e final. Por exemplo, podem ser 5% e 30%, respectivamente. Em seguida, nós inserimos o período de tempo em que se espera que esse progresso seja alcançado. Por exemplo, dentro de 4 meses. Nesse caso, então, nós selecionamos 1º de janeiro como data de início, como data de término, 1º de março. E como a atualização será feita uma vez por mês, nós indicamos o passo. Daí clicamos no botão de visualização para verificar os valores do alvo que o sistema calculou para cada mês. Para finalizar, basta clicar em OK se nós quisermos aplicar esses alvos ao indicador. Nós falamos sobre inserir novos dados no sistema, mas às vezes a ideia é mais sobre como reorganizar os dados existentes. Por exemplo, nós podemos criar um indicador que é calculado usando os dados de outros indicadores. Para fazer isso, nós selecionamos um indicador, vamos para a aba Dados e clicamos no botão Fonte de Dados. Nós vamos ver os controles para inserir a fórmula do indicador. Nessa fórmula, nós podemos usar os dados de outros indicadores. Por exemplo, nós podemos usar o desempenho de um indicador e multiplicá-lo pelo valor de outro indicador. Outra maneira de combinar dados de diferentes scorecards é chamado de cascateamento. Se refere ao caso em que o alvo ou indicador de um nível é apoiado pelo alvo ou indicador de outro nível. As etapas para vincular a outros scorecards são parecidas com o uso de uma fórmula. Então, na aba Dados, nós clicamos em Fonte de Dados. Daí, clicamos no botão Outro scorecard. Em seguida, nós vamos poder selecionar o scorecard de origem, assim como o indicador ao qual nós precisamos vincular. O cascateamento é uma excelente maneira de mostrar como diferentes unidades de negócios contribuem para a estratégia geral. Em um vídeo à parte, nós discutimos todos os detalhes do cascateamento. Então, nós fizemos uma breve visão geral das maneiras de inserir dados no BSC Designer. Na prática, nossos usuários combinam abordagens diferentes. Normalmente é uma entrada manual, importação de planilhas e cascateamento. Mas fique à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente se tiver mais perguntas.